Bom dia, turma. Vamos aí começar o capítulo 7 e o Ocidente Clássico. O que temos aqui? Temos uma competição olímpica, né, das Olimpíadas. Por que será que esta imagem está aí no início desse capítulo? Vamos ver aí durante a nossa aula. Então, a gente tem um parágrafozinho dizendo assim: as civilizações gregas e romanas foram fundamentais para a constituição da cultura do Ocidente, quer dizer, a nossa cultura, né? Influências desta sociedade da antiguidade podem ser percebidas até hoje na língua, na arte, na filosofia e nos sistemas de leis das sociedades atuais. A gente vai ver aí como que esse Ocidente clássico, né, Grécia e Roma, influenciou tanto a nossa sociedade atual. Esse é o capítulo, né, que nós temos aí para poder descrever hoje. Primeiro, a gente tem que entender a seguinte coisa, né? Quando a gente fala em antiguidade clássica ou cultura clássica, a gente está falando aí de duas civilizações, né? As civilizações gregas e romanas, que se destacaram pelo conjunto de conhecimentos que adquiriram. Né? Então, quando você ouvir falar em cultura clássica, já pensa em Grécia e Roma. Eu não preciso falar cultura grega e cultura romana, não. As duas já está resumida aí cultura clássica, né? Então, a civilização grega tinha bastante conhecimento de matemática, física, geografia, arquitetura, pintura, escultura e literatura. E na filosofia também, no teatro, nas obras de história. A civilização romana tem aí um sistema de leis sensacionais, uma organização militar, arquitetura e engenharia, né? E quando Roma consegue dominar o espaço grego, né, vão aí incorporar vários elementos da cultura grega na cultura romana, e isso vai se expandir aí por diversos territórios, né? Quando a gente estudar a Roma, a gente vai ver o mapa de Roma, que vai abranger também aonde um dia foi a Grécia, né? A Grécia antiga. Então, nas artes, a gente tem aí arquitetura, escultura e pintura. E se destacam o que? A simetria, a harmonia, as proporções. Aqui tem uma imagem da fachada do Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Olha, essa foto foi tirada em 2018 e aqui a gente apresenta aí traços da arquitetura grega, né? Como o caso da coluna, das fachadas. Então, essas construções clássicas temos aí na nossa sociedade atual, né? A política também, como era a política, né? A proposta de participação popular em discussões políticas, em decisões do cotidiano das cidades, foi muito importante para a contribuição da cultura clássica e as democracias atuais. Então, o debate de ideias entre cidadãos, as decisões como melhorar a vida de cada cidade ou de país, era muito importante para os gregos e romanos. E hoje em dia a gente tem isso, né? Então, hoje a gente tem aí, somos cidadãos. Cidadãos vêm aí dessas sociedades antigas, né? Então, a política, como construção do bem comum, mostra a influência da cultura clássica na maioria dos países, incluindo nosso país, o Brasil. No esporte, aí a gente vai lembrar lá da página inicial, né? No esporte a gente tem, os gregos criaram os Jogos Olímpicos, eu tenho certeza que vocês já sabiam disso, né? Corridas, saltos, lutas, disputas em cavalo. Só que com as invasões de outros povos, esses jogos deram uma parada, né? Não continuaram. Eles vão voltar aí em 1896, que são Jogos Olímpicos da Era Moderna, como a gente conhece hoje, né? 42 modalidades. Esses jogos acontecem de 4 em 4 anos, como também acontecia de 4 em 4 anos na Grécia. Só que lá naquele momento era jogos para a confraternização também, mas era em homenagem ao deus maior de todos deles, que era Zeus, né? Hoje a gente tem aí jogos para se confraternizar os continentes, né? Outra
item a mitologia, né? Na mitologia é muito importante aí nessas culturas clássicas. Por quê? Crenças religiosas de gregos e romanos estão presentes até hoje, né? Eles têm aí vários deuses em relação à mitologia grega, romana, que está presente até os dias de hoje, né? Por exemplo, está dando um exemplo aqui, ó. A palavra março refere-se ao mês em homenagem a Marte, o deus da guerra, nome do planeta do nosso sistema solar. Também homenageia aos deuses, né? Júpiter, Vênus, Saturno são deuses gregos. E aqui a gente tem um cavalo enorme, não sei se vocês conhecem, a Guerra de Troia. A Guerra de Troia foi narrada por Homero, que vai mostrar aí uma guerra entre gregos e troianos, né? Teve um filme sobre isso. Isso aí é a mitologia e também a literatura está presente aí, que a gente já vai ver isso, essa literatura. Outra contribuição aí é o alfabeto. O alfabeto grego é 24 letras, incluindo consoantes e vogais. E aí a gente tem as letras bem conhecidas, né? Pra gente. São utilizados até os dias atuais aí na matemática. Vocês vão ainda conhecer muitas expressões matemáticas usam aí essas letras gregas, né? Então, o alfabeto grego foi incorporado por outros povos, né? Como os romanos e os indianos, e chegou aí até nós. Na literatura, né? A literatura, a escrita foi fundamental, né? Então, o alfabeto foi fundamental aí para que houvesse aí a literatura grega, né? Foi por meio desses registros escritos que pudemos conhecer aí muitas obras literárias da Grécia Antiga. Então, a gente tem aí, como eu estava falando na outra página, Homero. Homero vai escrever aí a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada mostra aí a guerra de Troia, aquele cavalão lá, né? A Odisseia, como está aqui na imagem ao lado, conta a história do herói grego Odisseu. Acima a ilustração feita com base no vaso grego, né? Representa uma cena da narrativa onde Odisseu ouve o canto das sereias enquanto está preso no mastro. Então, ele pede para os seus remadores, né, colocarem cera no ouvido e continuarem remando. E ele fica preso ao mastro, porque senão o canto da sereia irá levá-los para a morte. Esse é o que é uma das histórias da Odisseia. E muitas outras que está aqui nesse parágrafo aqui, né? Mas continuando aí, a gente tem a mitologia, né? Então, eles são aí politeístas. O que são politeístas? Acreditam em vários deuses. A gente sabe que na Grécia tem vários deuses, né? Então, esse aqui é muito importante, esse item aqui, né? Se vocês puderem marcar aí, né? Acredita em vários deuses. As divindades gregas eram consideradas imortais, mas apresentavam algumas características humanas, principalmente as relacionadas à emoção, como raiva, rancor, ciúme, alegria e vingança. Segundo as narrativas mitológicas, os principais deuses gregos moravam no Monte Olimpo, a mais alta montanha da Grécia. E quem são eles? Zeus, Hera, Atenas, Apolo, Afrodite, Ares, Poseidon, Deméter, Artemis, Dionísio, Hermes e Hades. Com certeza, eu sei que vocês conhecem alguns deles aí, né? Com certeza. Então, a filosofia. A filosofia é outro item aí dessa cultura clássica, né? Filosofia grega. Os filósofos eram os amigos da sabedoria. Você tinha que ter um corpo saudável, né, para poder você competir. Isso era muito divulgado, mas você também tinha que ter um raciocínio lógico. Você tinha que pensar, criar ideias, não só ter um corpo bonito, mas também ter uma mente inteligente, né? Então, esses filósofos buscavam explicar a natureza, o mundo, o ser humano por meio do pensamento racional e do conhecimento direto, né? Eles tinham aí debate de ideias em praças públicas, foi outro elemento aí fundamental para o nascimento da filosofia. Então, ele dava aí o valor de pessoas, as suas ideias eram respeitadas, né? E isso colaborou aí para o pensamento filosófico.
Nomes de alguns filósofos: Tales, Sócrates, Platão e Aristóteles são os mais importantes filósofos gregos. Outra contribuição importante aí foi a língua oficial, né? O latim era a língua oficial do Império Romano. E o interessante disso tudo aqui são só isso que está aqui embaixo, ó. Línguas neolatinas, né? Nossa língua, o português, ele está incluído aí nessas línguas que foi herança aí dos romanos, né? Português, o galego, o espanhol, o catalão, o italiano, o francês e o romeno. Isso aqui é muito importante e muito interessante, que é aí uma herança desses povos aí para conosco, né? Outro é o direito romano, né? É uma das manifestações da presença da cultura romana atualmente está nas leis que organizam a nossa sociedade. Isso acontece porque o direito foi uma das maiores criações da civilização romana. Se alguém aí já agora, né, pensa em ser advogado, vai ter que estudar aí um pouquinho das leis romanas, porque as leis romanas está inserida no nosso código de leis, né? O primeiro código de leis romanas foi as 12 tábuas. O Império Romano ele vai acabar um dia, né? Mas olha que interessante. Mesmo com o fim do Império Romano, isso não foi capaz de extinguir, né? De acabar com as leis das 12 tábuas. Justiniano é esse imperador aí. O que ele vai fazer? Ele encarregou uma comissão de estudiosos em direito de reunir e organizar todas as leis romanas em um único código. Então, as leis romanas não morreram, porque esse imperador aí, que é de um outro império, o Império Bizantino, ele vai fazer o Corpus Juris Civilis. E isso vai ser a base para a criação dos sistemas de leis de muitos países atuais. Alemanha, Itália, França, Bélgica, Holanda, Espanha, Portugal, Brasil e Japão, né? E o que diz essa lei em alguns itens, né? Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa, ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa. O encargo da prova fica com aquele que afirma e não com aquele que nega, né? Então, e aí são alguns itens dos direitos romanos que vai ser herdado por Então é isso, turma. A gente também tem outros itens que não foi falado nesse capítulo, né? Como o teatro. O teatro, as representações teatrais foram feitas pela primeira vez na Grécia. E isso foi levado aí para nosso mundo ocidental também, né? E aí, a partir dessa aula, vocês conseguem responder essas perguntinhas aí, né? Letra A. Você conhece o esporte retratado na fotografia, né? O atletismo. Sabe qual evento essa cena se refere? A gente já falou que foi as Olimpíadas. Você sabe qual a origem das Olimpíadas? Eu acho que agora a gente já sabe, né? Surgiu na Grécia, competições para confraternização, de 4 em 4 anos. Era um evento religioso, né? Em adoração aí a Zeus, né? Cite outros exemplos de influência na cultura clássica na sociedade atual. Eu acho que a gente já consegue responder essa pergunta, né? Pensem aí, tudo que a gente falou hoje, ok? Até a próxima aula.